Olá pessoal, eu sou Ernesto Brez, esse é o nosso IGCast, o podcast da Abralimp, Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional. Como sempre, eu gostaria de agradecer aqui os nossos patrocinadores, o Grupo Cadiz, que há 3 décadas vem atuando aí na área de facilities, com segurança, vigilância, portaria, limpeza, recepção, manutenção e demais serviços de facilities. Acesse o site www.cadiz.com.br, Cadiz com o Z no final. E a SAMI, desde 1995, também no mercado de facilities, oferece serviços de mão de obra especializada com constante aperfeiçoamento de toda a equipe e todos os processos, visando sempre eficiência e respeito ao meio ambiente. Acesse o site www.sami.com.br. SAMI se escreve S-A-M-H-I. Além do podcast, a Abralimp também possui a revista EG Plus, e aqui eu aproveito a oportunidade para convidar vocês para acessar o site da revista. Ele foi reformulado, e aqui também eu destaco uma matéria de como liderar, né, com sucesso o mercado de limpeza profissional. Confere lá, é bem legal a matéria. Hoje o nosso IGCast nós vamos falar sobre software de Facility Management, gestão de facilities. E para conversar, nós trouxemos 2 especialistas. Estou aqui com o Maurício Nunes, ele é líder de tecnologia da Nix, empresa especializada em soluções digitais e dados para facilities, hospitalidade, manutenção e segurança. E desenvolvedora da NewCheck. Maurício, é a segunda vez que você vem, né? É a segunda vez. Agradeço, seja bem-vindo. Obrigado de novo pelo convite. Obrigado, Gabriel, também. Vamos bater um papo bacana. Vamos bater um papo bacana. Além disso, eu trouxe o Gabriel Ranier. Ele é fundador e CEO da FindMe, empresa fornecedora de software de gestão de segurança de facilities. Gabriel, já batemos um papo, mas seja bem-vindo. Muito obrigado, é uma honra estar aqui pela primeira vez, mas espero que seja a primeira de muitas. Com certeza, vamos falar aí, o assunto é muito interessante. Eu particularmente gosto muito do assunto quando a gente fala em sistema de gestão. E aí eu começo, né, a pergunta para os dois, começo com o Maurício. Maurício, como funciona, né, um software para gestão de facilities? A gente vai falar muito de benefício, mas eu queria entender um pouquinho como funciona o sistema de gestão. Falar em software, a gente remete para uma gama de coisas gigantescas, né? Então, só vou separar um pouquinho a parte de ERP, os back-offices, né? A parte financeira, de gestão. E o que a gente atua para facilities mesmo, vem toda a parte da atividade em si, de quem executa as atividades, do monitoramento. Tem muita coisa relacionada à automação, robôs, drones, monitorar temperatura, essas coisas. Os sensores todos funcionam com software. Então, acho que Facilities está se beneficiando muito disso. É novo em algumas situações, mas é uma transformação já bem evidente. O benefício geral na gestão, eu acho que, enfim, é uma coisa que está acontecendo e que ainda tem um caminho bastante bacana para ser percorrido. Gabriel. Bom, eu acho que tudo que o Maurício falou é corretíssimo. Eu acho que a tecnologia, ao longo de toda a história da humanidade, ela só veio para aumentar, potencializar a produtividade humana, né? Então foi assim desde a época ali do carvão, energia e tudo mais, e acho que nas últimas 2 décadas no máximo nós estamos na era do software, né? E principalmente do software as a service, que é esse serviço em formato de software com evolução constante. E acho que o trabalho e a vida de todo mundo hoje já é potencializado por esses softwares, né? Por esses aplicativos que estão na palma da nossa mão a todo momento, né? Quem dirige sem o Waze hoje que é estranho, né? Então, por que seria diferente dentro do nosso mercado, né? Por que seria diferente numa aplicação de mão de obra intensiva que tem tanta complexidade, tem tanta coisas minuciosas, né? Tanto contato e dependência do ser humano. Então, eu acho que a tecnologia só vem para agregar ali, e é isso que a gente faz, né? É isso que a gente tem feito e, de fato, como o Maurício falou, essa transformação já está mais do que evidente, e quem não está acompanhando ela está ficando para trás. Né? Maurício, você acha que os empresários eles estão atentos e sabem no sentido de aproveitar toda essa tecnologia para fazer cada vez mais uma gestão eficiente, não? Olha,
tem de tudo, né? A gente depara com empresas que ainda usam muito papel, né? Então, como a nossa atuação, a maior atuação da gente é em higiene hospitalar, tem muita instituição ainda que tem o papel. E quando você registra as atividades em papel, é uma coisa absurdamente difícil de fazer gestão. Porque precisa tirar o papel, transcrever para alguma coisa que já dá problema. Enfim, e aí é o gestor que é ruim? Talvez não também, porque ainda, né, eu deparo muito com um paradigma de que é muito caro, que essa transformação digital é difícil, eu vou ter que investir, e aí paralisa muitas vezes a instituição. Mas a gente está aqui para quebrar esse negócio, porque os primeiros passos, o investimento é muito pequeno e o benefício é gigantesco. É uma transformação mesmo. Você sair de um registro lá estático para uma coisa que é online, que você consegue acompanhar, você consegue auditar. E principalmente para o próprio prestador de serviço, seja ele o auxiliar lá da limpeza, um vigilante. Quando ele está prestando, ele está executando, assim, o software já evidencia o que ele está fazendo. Ele não precisa se preocupar com alguns percalços que acontecem. Por exemplo, numa higiene, você chega num ambiente, num banheiro que está todo zoado, você vai demorar mais do que em um outro que passou pouca gente. E isso, o registro, a fotografia, tudo ajuda esse profissional a também evidenciar o que está sendo feito. Exato. No papel você não tem gestão qualitativa de nada, né? Não tem. E a quantitativa que você tem ainda pode ser facilmente burlada, né? Quem garante que realmente aquele horário que foi escrito de fato aconteceu, né? Então você não tem inteligência, não tem gestão qualitativa nem quantitativa. E se você não controla, né, tem aquela máxima da administração, né? Não se gerencia o que não se mede, né? Então não tem como você saber se o serviço está sendo bem feito. E aí é difícil até, eu faço a pergunta para os dois, é difícil até para o empresário medir isso, né? Exato, na verdade o empresário está às cegas. É assim, quando a gente entrou no mercado, né? Primeiro a gente entrou no mercado de segurança, depois foi para facilities, mas a gente viu uma máxima quando a gente fala de gestão muito comum em ambos os setores, que o principal indicador de muitas empresas se o cliente não está reclamando, então está tudo bem. Né? Então, poxa, para mim isso é um risco, né? Para mim, se tem algum cliente na nossa carteira que a gente está sem contato há X meses, isso já é um risco, a gente tem que entrar em contato, saber como é que ele está e tudo mais. Então, o empresário fica nessa postura e depois, quando vem a rescisão do contrato, ele não tem mais o que fazer. Mas, assim, em defesa também dos empresários do segmento, né? Eu acho que é normal esperar esse pé atrás, esse receio de investir, de achar caro, porque a gente trabalha, né, esses profissionais, esses empresários, trabalham com um serviço com a margem muito pequena. Então, a margem de limpeza é muito pequena e facilmente pode ser infligida e diminuída e contratos irem para o prejuízo facilmente. Então, quando você fala de inovação, você sempre acha que é um dinheiro que está sobrando que você vai colocar lá, né? Então, geralmente, os empresários eles não fazem a correlação de que você vai investir para aumentar sua rentabilidade porque você vai ter maior eficiência. E aí, com o lucro disso, você vai poder executar ainda mais inovações. Então, eu acho que primeiro essa fase de educação. Essa briga constante. Eu acho que primeiro essa fase de educação, de mostrar, olha, na verdade, você não está só querendo se diferenciar no mercado. Você está fazendo uma inovação incremental para que você aumente sua rentabilidade e possa ter uma operação mais rentável. A gente estava falando justamente isso, né? Que essa é a visão do investimento. Não necessariamente o contrato tem que pagar, porque eu vou investir durante um tempo, mas eu vou melhorar minha operação, vou otimizar as coisas e eu vou conseguir ter uma economia. Exato. Então, aí você passa a ter mais lucratividade. Exato. O que a gente tem de case de sucesso de empresas que reduziram a equipe de supervisão, aumentaram a retenção de um contrato, deixaram de ter retrabalho ou até mesmo de diminuir a quantidade de visita de supervisão e deixaram de ter retrabalho porque o supervisor ia lá e aí descobria um bocado de problema, ele tinha que resolver isso, não cuidava do relacionamento com o cliente, esse cliente só desgastava e depois ele perdia o contrato. Então, quando você começa a operar de maneira mais inteligente, evitar esse retrabalho e fazer realmente através de uma supervisão remota ou de uma prestação para o cliente, uma prestação de conta para o cliente mais inteligente, você não é nem no médio e longo prazo, no curto prazo sua rentabilidade já está aumentando. É isso aí. Mudou, transformou, é imediato o resultado, porque
passa a ter gestão, né? Passa a ter a informação. E hoje você vê que muitos clientes finais já exigem isso no contrato, né? Então, exatamente. A gente tem visto muito isso. Tem empresas de serviços que não são nossos clientes que chegam até nós porque estou participando de um bid que está pedindo fine. Então o cliente final ele já vê o benefício e ele faz, olha, para trabalhar aqui você tem que ter uma ferramenta. De gestão completamente diferente, tá certo? E isso em tempo real. Exato. E a forma que o cliente final também começa a avaliar de fato a terceirizada se está cumprindo com o contratado. O que antes era algo muito subjetivo, né? Dependia do gestor do contrato. Né? O cara julgava um contrato inteiro porque ele passava na mesa assim e dizia, tá sujo, glosa o contrato. Né? Agora não, é bom para os dois lados, é justo. Não é a voz de um contra o outro, é o dado, tá ali, tá feito. E tem clientes que usam o sistema e pedem para o cliente dele acessar também. Ou seja, uma gestão compartilhada. Vou dar um exemplo, o hospital acessa o sistema e a empresa de facility o mesmo sistema. Então, quando desvia, não precisa esperar o final do mês, nada. Você consegue acompanhar ali. E aí ajuda na questão dos SLAs, né? Famosos SLAs. Com né? certeza. A controlar, né, o sistema de gestão e cumprir as normas e cumprir o contrato. Exatamente. Você começa a mensurar a eficiência e os prazos, né? Você tem realmente ali os prazos de quando iniciou uma demanda, de quando foi finalizada uma limpeza, uma solicitação ou qualquer coisa. Então, a equipe que estava lá. A equipe que estava lá. Você consegue ajustar cada requisito do SLA no sistema e emitir alerta, acompanhar diariamente. Enfim, é uma transformação. E você não perde aquele ponto que você falou do uma vez por mês de um relatório, né? Então você não. Depois que já passou, o que vai fazer? Exatamente. Então você chega no final do mês, vai montar o relatório de como a sua equipe trabalhou para prestar conta para o cliente. Aí você faz, putz, esse mês a equipe vacilou aqui, né? Então aí já levou glosa no contrato. Agora se o negócio é em tempo real ali, não tem mais aquele momento de parar para analisar. Você está analisando todo dia, gestão à vista, né? Exatamente. Essa integração entre hardware e software é uma constante evolução, né? Especialmente quando a gente fala no advento da internet das coisas. Isso está afetando cada vez mais positivamente o sistema a gestão e os facilities ou não? Exatamente. Acho que tudo, a maioria das coisas, em facilities especialmente, uma pancada de coisa está sendo sensorizada. Bombas, termômetros, hidrômetros, tudo para que o gestor não seja pego com a conta de água absurda, porque tinha um vazamento, ele só vai perceber na hora que pagou. Só que quando a conta chegou, já faz tanto tempo que já tem uma segunda conta ali. Tudo tem alarmes, você consegue acompanhar as coisas em painel. E a parte da internet, né? A internet de tudo, não é das coisas só. Então, o sensor mede, manda e aquilo vai para o banco de dados e a gente consegue prestar um serviço bem bacana. As empresas como as nossas, municiando de informação. Os dados lá são compilados e regras de negócio, fluxos, tudo para que o gestor consiga acompanhar, para que os processos também aconteçam. Uma grande diferença também na parte de comunicação. Um sensor é capaz de medir, manda para a nuvem e lá a regra de negócio comunica alguém. Isso também é uma transformação. Negócio, vamos explicar, é uma parametrização que você faz. Exatamente. E que te fala, olha, tá fora do que a gente combinou, é isso? Temperatura, por exemplo. Okay. Aquele ambiente precisa ser refrigerado porque tem uma medicação X. No que saiu daquilo ali já comunica, não vai estragar nenhuma medicação, nada na hora que olharem. Não que isso acontecesse constantemente, porque tem quem vai olhar. Mas o esforço, né? Por isso que você consegue otimizar otimizar o processo, reduzir a equipe, porque o deslocamento para as áreas refrigeradas de uma instituição demandava uma pessoa para fazer. Agora o negócio é automático. E desculpa, né? Já só complementando um ponto que a gente falou
na pergunta passada, né? Você falou aí de redução de equipe, de produtividade. Mais uma vez, no caso do IoT agora, né, da internet das coisas, integrada ao software, potencializando o serviço humano. Então, você muda um paradigma que é vender hora homem, né? Então, a empresa de limpeza está acostumada a chegar lá e dizer, você quer tantas ASG, toma aqui nessa escala e tal. Não, você quer o banheiro limpo, não é? Todo momento? Então tá certo. Então vou botar aqui o sensor de quantas pessoas estão entrando e a gente vai calcular quantas pessoas de ASG eu preciso aqui e você vende solução. E aí, o legal é que quando você vende solução, além de você entregar realmente o que o seu cliente quer e você conseguir garantir o sucesso do seu cliente e ajudar a reter melhor esse cliente, você também tem um custo menor, porque você coloca a equipe realmente que é necessária para aplicar ali. E a sua rentabilidade é muito maior, porque o custo de você investir em software, em hardwares, é mais barato do que um custo de contratar e gerenciar pessoas. Então você pode até estar com um ticket menor aqui, mas sua rentabilidade está muito maior. Então é um pouco de volta naquele ponto de que a pessoa está achando que é inovação, isso é coisa só para inglês ver, nada disso. Isso tá salvando o mercado que tem uma rentabilidade baixíssima. Vocês têm números, né, de quanto é vamos dizer, média de investimento e assim, não precisa falar em números, né, mas por exemplo, eu invisto X e eu consigo ter um retorno em 6 meses, 8 meses, 10 meses. O empresário entender, né, qual é o investimento e qual é o retorno desse investimento. Porque aí a gente fala também dos benefícios, né? Que vocês já falaram alguns, mas eu vou insistir aí nos benefícios depois dessa pergunta aqui. Quanto você investe, quanto... Assim, a maneira geral, né? Eu invisto 10 e meu retorno é X tempo. Tem ideias desses números, Maurício e Gabriel? Olha, é sempre difícil porque tem cliente muito pequeno, tem hospitais gigantes, tem facilities gigantes, é difícil assim saber, mas eu acredito que, por exemplo, na área de segurança, né, a parte ou qualquer empresa que tenha que ter uma pessoa fazendo as vistorias volantes, ele passa a ter que fazer fisicamente somente quando ele tem que entregar alguma coisa, arrumar alguma coisa. No restante, ele consegue fazer à distância. Com isso, imagina, uma empresa que tem 2 vistoriadores só, ela pode ter um. E o outro passar a ser um profissional de relacionamento, de identificar melhorias, identificar atuações que você não tinha nem vendido, mas ele tem tempo de sentar, tomar um cafezinho. Tudo. Exato. Então, a forma com que as empresas se beneficiam não é só... Às vezes não consegue reduzir o número de colaboradores, mas ele vai fazer um papel mais... Vai mudar um pouco o papel dele de ser só operacional ou de fazer a visita para identificar alguma coisa, porque isso ele faz à distância. Ele consegue monitorar, consegue ser alertado, né? Mas número, eu não sei, complementa, difícil de... A supervisão remota, no nosso caso pelo menos, é onde a gente consegue quantificar melhor, né? Então a gente tem casos ali de aumentar a produtividade do supervisor em 30%, 40% da quantidade de visitas que ele consegue... não é nem visitas que ele consegue fazer, é operações que ele consegue acompanhar, né? Aquele contrato que ele veria uma vez por mês, ele consegue ver todo dia se tem inconformidade ou não. Por quê? Porque a gente potencializa o funcionário do posto a fazer sua própria vistoria através dos checklists. Então, por exemplo, lá na limpeza mesmo, né? Ele não precisa... Ele vai acompanhando os insumos, né, de consumo, vai acompanhando como é que tá os materiais, como é que tá a satisfação, o que aconteceu naquele dia, e você vai acompanhando em tempo real. Mas eu acho que isso ainda fica muito subjetivo, de fato, como o Maurício falou, porque a gente está falando muito aqui de tecnologia, de software e tudo mais, mas nada adianta você implantar isso se você não tem processos bem mapeados e bem executados, né? Então, acho que cabe um passo atrás antes disso. Então, se você... tem uma frase máxima do Bill Gates, né, que eu acho que é uma das maiores referências de tecnologia que nós temos no mundo hoje, onde ele fala que se você tem bons processos e aplica tecnologia, esses processos são impulsionados e ficam ainda melhores. Agora, se seu processo não é bom e você bota tecnologia, você vai escalar cagado, né? Desculpa a palavra, mas você vai escalar coisa ruim. Então, eu acho que depende muito da empresa, porque você tem que entender como que está aquela operação, mapear, entender onde é que estão os gargalos e como que a tecnologia pode entrar para resolver e impulsionar. Então, é um trabalho, por exemplo, lá na Find, a gente tem muito a gente entendeu, né? Logo nos primeiros anos a gente falou, nossa, esse mercado está precisando muito de tecnologia, vamos colocar aqui o software para rodar que vai ser um sucesso.
nada, né? A galera tem muita resistência a isso, do empresário ao funcionário da ponta. Então a gente entendeu que não adianta, aquilo que a gente estava falando antes aqui, não adianta eu só colocar o software lá. Eu tenho que construir uma jornada de transformação com esse cliente para que ele saiba usar o software da melhor forma e realizar a melhor integração humana-tecnologia, que a gente chama, para ter a melhor rentabilidade disso. Então muitas vezes a gente volta um passo atrás e entende como que teu supervisor faz visita, como que teu posto trabalha, como que é isso daqui, como que está esse processo. Vamos otimizar isso aqui, vamos dividir isso aqui para a central, vamos dividir isso aqui para o CCO, vamos dividir isso aqui para a supervisão, e aí sim a tecnologia entra depois para reduzir custos. E aí toda a experiência da própria empresa é que traduz isso para o sistema, né? Quer dizer, o sistema ele é friendly, né? Amigável com o meu projeto, é isso? É isso que Esse, no nosso caso, é bem adaptável, acredito que você também seja a mesma coisa, né? Uhum. Aquilo a gente estava conversando antes um pouquinho, e é justamente isso, essa necessidade. A venda do software as a service é o nosso produto, é o que a gente vende, acho que é o que a Find Me vende também. Uhum. Só que se a gente entregar isso, poucas empresas conseguem fazer o uso. E fazer o uso é um primeiro passo, o uso adequado é outro, e se beneficiar é um terceiro. Então a gente sim, igual vocês, a gente tem que acompanhar, porque é uma transformação mesmo, né? Quando você não tem e passa a ter dado, passa a ser em tempo real, você precisa ser ajudado em como usar aquilo. As pessoas se assustam com isso? Não? Aí é uma pergunta minha mesmo, não tem nada a ver com o roteiro. Não, se assusta com todas essas informações e às vezes não sabe nem o que fazer com todas essas informações. Eu acho que muitas, assim, né, em várias escalas, né? Seja do empresário, seja da pessoa que está lá na ponta, até porque a gente sabe que hoje no nosso mercado, infelizmente, profissionais como SG ou vigilantes ali, muitas vezes, né, são semi-analfabetos em alguns pontos. Né? A gente já lidou com profissionais que não conseguiam mexer no aplicativo por conta disso. Então, se você não souber implementar bem essa aplicação na tua operação, entendendo a cultura da tua empresa, entendendo como que você vai ensinar e treinar o profissional, isso pode assustar e criar uma resistência. Esse é um bloqueio não, na venda? Não? Para mim, voltando só complementando também, para mim é um dos principais pontos de resistência. É o medo. Eu desconheço, o negócio é tão maluco, eu tinha um papel, agora estou recebendo tanta coisa, como é que eu vou ficar aqui, né? Então, primeiro, eu tenho ainda espaço, eu não tenho, como que eu... O que vai acontecer comigo, né? Ao contrário, para facilitar a vida dele, exatamente. Né? Exatamente. E esse é o nosso papel. Mas, por exemplo, esse é um ponto muito importante de assustar, porque, por exemplo, lá na Find Me, nessa jornada de transformação, a gente tem uma plataforma que tem diversos módulos, muitas aplicações, mas a gente não deixa o cliente entrar com mais do que 30% dos módulos. Porque se o cara nunca usou nenhuma outra tecnologia, ele vai se assustar, ele vai travar, não vai conseguir usar nada. Então, às vezes, o cliente entra, eu quero aquilo, outro, a gente fala, não, calma, seu objetivo é esse aqui, não é? Então, você vai usar esses 3 módulos aqui. Então, vamos implantar esses 3 módulos, vamos rodar aqui 2, 3 meses, implementar a utilização na sua cultura. Opa, tá rodando? Aí, isso é o que a gente chama da fase de adoção. Passou dessa fase de adoção, aí a gente começa a levar esse cliente para engajar em outros módulos. E aí, ele passa mais 6, 8 meses, depois de um ano que esse cliente vai estar mexendo em tudo, montando os próprios modelos deles e tudo mais. Mas no começo, a gente vai focado no que realmente vai entregar o resultado para ele o quanto antes. Eu gosto sempre de fazer analogia com o Excel. É igual entregar e esperar que já saibam fazer. Tem muito potencial, mas tem que ir passo a passo, aprende as fórmulas básicas primeiro. Eu acho que é mais ou menos isso que você quis dizer. As empresas precisam ter pessoas especializadas em tecnologia ou vocês dão todo esse suporte na implantação? E acho que não é só implantação, vocês já falaram isso, né? É continuidade e a utilização do sistema, explorando, né? É uma coisa que vai mudar a operação da empresa, muda a operação da empresa. A forma onde você gerencia a tua operação é todo dia agora. Não é só implantou, deixar lá rodando, daqui a um mês eu vou pegar o relatório. Mudou isso, não tem mais essa dinâmica. Você acompanhar a gestão à vista em tempo real. Lá na Find Me, a gente não acredita que você tenha que ter um especialista em tecnologia, não precisa disso. A gente constrói softwares justamente que todo mundo possa utilizar. Mas a gente sempre recomenda que tenha um profissional dentro da empresa que seja o especialista Find Me que a gente forma. Então a gente tem os cursos lá dentro, tem um processo de implantação que a gente chama de Champion Find Me, que é toda empresa, todo cliente nosso tem que ter um Champion Find Me.
que é o cara que veste a camisa lá dentro, não só porque tem que ter alguém para estar ali toda hora mexendo no produto, não. É porque se não tiver uma pessoa lá dentro que seja o evangelizador daquela digitalização, daquela plataforma, e seja nosso ponto de contato direto para facilitar as melhorias, aplicações e tudo mais, não funciona, é algo que a gente já validou. Então, esse cara não precisa ser técnico, muitas vezes ele é operacional, mas ele precisa ter tempo hábil e uma certa visão holística, atuação holística, talvez até um pouco de autoridade para poder fazer isso acontecer. Os key users... às vezes influenciar não é fácil, né? Para poder usar. Os key users são fundamentais. Nada funciona se você não tiver um ponto de contato no cliente, porque é aquilo, é mexer em processo, levar informação, dado que não tinha, é ajudar a interpretar. Então, quando você perguntou se precisa de alguém de tecnologia, realmente não precisa, de fato não. Mas quem tem facilidade com o mundo digital não é bem ser de tecnologia, mas tem facilidade em navegações, em interpretar relatórios, em olhar, em pedir adaptações, sempre flui bem melhor. É bacana ter esse profissional e que ele seja o que usa. E se ele tiver poder, então, aí a gente... Agora, a gente fala em processos, né, de facilities, aí é uma gama monstruosa de vigilância. Cada empresa tem o seu negócio próprio, né, e que desenvolveu, e os sistemas conseguem adaptar, né, aquela forma de trabalho dele com a realidade, com o projeto. Como é que funciona? Ou tudo isso é a parte, vamos colocar desse jeito? Você diz aonde se acopla, né? Onde se adapta. E às vezes, o meu processo é feito desta forma, tá certo? Então eu tenho lá um QR Code, por exemplo, eu trabalho com QR Code, o outro trabalha de uma outra forma. Essa adaptação dentro do sistema é fácil de fazer, é viável? Então, é aquela coisa do Excel de novo, né? Voltando sempre, eu gosto de Excel, gosto de Bill Gates e tal, mas o que é? É uma ferramenta genérica. Então, eu falo sempre, quando eu converso disso, eu posso colocar uma receita de bolo para eu lembrar os ingredientes, as quantidades. Eu posso ter um extrato bancário, como eu posso ter um mapeamento de um processo gigantesco lá. As nossas soluções digitais, certeza que a Find, aliás, todas, né? Não é que é commodity, porque por trás elas têm características diferentes, mas no geral a gente consegue adaptar as demandas. E aí o que eu não sei responder, né? Se o melhor caminho é a gente adaptar e abraçar tudo de facilities ou fazer parcerias lá. Ele já tem tudo ajustadinho, os processos de segurança todos mapeados, já avisa, já monitora se o vigilante está dormindo, ele tem que responder alguma coisa, enfim, tem um monte de características que eu, que tenho mais clientes de higiene, não tenho. Então, vamos ser parceiro ou eu adapto a ferramenta. Então, você vê exemplo de, por exemplo, o Uber, né? Era só transporte, mas... Aí, eu tenho aplicativo, eu monitoro, tem toda uma plataforma, também vou oferecer comida, vou oferecer transporte de material lá, tem Uber Flash, enfim. Essa é uma coisa que os empresários, às vezes, vai achar um parceiro bacana, às vezes vai seguir montando. Para facilities, a gente, até pela apresentação do Gabriel também, acho que é parecido, a gente meio que é obrigado a ir ampliando a atuação, porque os clientes pedem, né? Eles querem um sistema único para fazer as coisas. Isso tudo é regulamentado? Como é que funciona? No caso, eu acho que não é regulamentado, porque na verdade não precisa de regulamentação para aplicar o software lá, né? Eu acho que a limpeza em si, a prestação de serviço tem suas regulamentações, assim como na segurança, no bombeiros e tudo mais. No caso do software, ele é mais uma ferramenta para melhorar a produtividade. Então, a gente não está falando de uma marcação de ponto. A gente está falando aqui, de fato, de uma ferramenta para produtividade. Então, respondendo um pouco da sua pergunta anterior, que eu acho que soma nessa também,
com o tempo, a gente começou lá identificando a demanda em segurança patrimonial e depois a gente foi expandindo para facilities, bombeiro, manutenção e tudo mais. Por quê? Porque a gente entendeu que, na verdade, tudo isso, por mais que tenha aí, cada empresa tem a sua, cada segmento tem a sua sua forma de trabalhar, a gente entendeu que a gente está falando de atividades. São atividades que as equipes externas têm que executar. E essas atividades elas podem ter horário, elas podem ser avulsas, elas podem ser por quantidade, elas podem ser pré-programadas, elas podem ter um gatilho de uma solicitação. E essas atividades geralmente estão vinculadas a locais. E esses locais eles podem ser identificados por QR Code, por GPS, por beacon. Então, a partir do momento que a gente entendeu isso, a gente mudou alguns nomezinhos na plataforma e deixou essa estrutura aberta. Então, por isso que ela hoje é moldável a qualquer tipo de serviço, porque qualquer tipo de serviço, você vai ter uma ronda de vigilante, você vai ter uma rota de limpeza de higiene, você vai ter uma rota de verificação de bombeiro, você vai ter uma manutenção preventiva que também passa por uma rota. Então, se você tem uma agenda para cada funcionário posto de serviço, onde você consegue colocar atividades programadas ou avulsas, e dentro dessas atividades você consegue vincular locais e checklists, você consegue aplicar qualquer tipo de trabalho de mão de obra intensiva, na minha visão. Pelo menos é o que a gente tem conseguido fazer lá na Find. Por isso que a gente consegue sim adaptar e usar em toda a parte de facilities, porque em via de regra é isso, tem alguém executando uma tarefa, os checklists em papel são substituídos pelos mobile, eles entram com os dados e o restante tudo a gente faz. O trabalho deles, exatamente. Exato. Aí o que começa a sair um pouco desse molde assim, é quando existem outras demandas que essa empresa quer digitalizar. E aí lá na Find Me foi o que a gente começou a construir um ecossistema de parceiros, como o Maurício falou aqui, onde a gente trouxe... Você tem a TOTUS, né? Isso, a TOTUS hoje é um dos nossos principais parceiros porque ela digitaliza todo o back-office, né? Então é a principal empresa de tecnologia hoje da América Latina, que tem um dos principais RPs do Brasil e vários outros módulos que digitalizam RH, financeiro e tudo mais. Então, sempre desde o começo, quando a gente começou a entender o mercado e a necessidade das empresas de terceirização, a gente entendeu que a gente se coloca da porta para fora. Tudo que é da porta para fora a gente está digitalizando. Sendo que as empresas têm que digitalizar tudo que é da porta para dentro. E nesse caso sempre é uns RPs, né, geralmente. Então a gente pensou, poxa, se a gente fizer integração com o RP, a gente consegue integrar e digitalizar tudo de ponta a ponta. Foi o que a gente fez com a TOTS, né? Hoje a gente é integrado com o RP deles, a gente consegue fazer essa digitalização de ponta a ponta. Então o profissional de limpeza está lá, identificou que o insumo está acabando. Automaticamente eu já jogo no RP lá na parte de estoque para poder sinalizar isso. Ou na parte do funcionário se movimentou de um posto para o outro, ele já vai na mesa, vai no aplicativo, a gente faz esse caminho ida e volta. Mas a gente também tem vários outros parceiros para compor esse ecossistema. Então a gente tem solução de drones, a gente tem junto com a Aeroscan, a gente tem solução de gestão de risco, a gente tem solução até de locação de celular. Por quê? Porque o cliente muitas vezes não tem celular no posto. A gente, olha, esse parceiro aqui loca, esse parceiro aqui faz isso, esse faz isso outro. A gente vai integrando e fazendo esse ecossistema de digitalização, porque a Find Me não quer e nem tem condições de digitalizar tudo, né? Eu acredito que é a mesma para a maioria das empresas. Não faz questão. Então, no nosso caso, por exemplo, a gente tem demanda de alguns clientes que querem fazer uma operação mais específica dentro de hospitais e tudo mais. Como o nosso software é mais agnóstico, ele não entra tanto nesse nicho. Agora já sei alguém que faz, né? É isso. E as parcerias, a interoperabilidade é muito importante hoje, né? Então, buscar parceiros, fazer as integrações. E aí tem a gente usa uma coisa na saúde, complementando, né? Além de todo cliente que pede, se a empresa do outro lado integra, é sempre fácil de integrar, igual o Find Me, deve ser tudo nuvem, faz os endpoints. Exato. Desculpa o tecniquez, mas faz os endpoints e bora, tá integrado. A gente tem isso com quase todos os clientes. Mas quando entra empresa grande, como a TOTUS, por exemplo, o caminho que a Find Me fez é uma opção. Nós optamos por uma empresa especialista em fazer integrações. Então, chama barramento. A gente integra com esse barramento e esse barramento fala com as outras coisas. Então, a gente consegue, com certa facilidade, integrar. Não é um impeditivo para a gente, porque acreditamos, especialmente a saúde, fala muito em interoperar, porque é medicação, é roupa, exame. Tem muitos players no mercado que, se os sistemas não se falarem, é muito difícil para eles. Então a gente está lá no meinho também,
e precisamos receber quando o leito está disponível para higienizar. Essa é a clássico, caixa registradora, né? O leito, né? De um hospital, por exemplo. E vocês integram tipo com a Jitterbit da vida, um Evo, Integromat e ele joga para lá? Que a gente é parceira, chama CTC e tem os principais players de saúde. Tazi. Vocês estão falando isso? Aqui. Mas então, essa integração é fundamental. O cliente não quer ter um sistema para o bombeiro, um para manutenção, um para higiene. Ele quer uma coisa integrada, nem que sejam os relatórios no final. Isso, né, na limpeza dispara a ordem de compra. A gente integra com a parte de manutenção. Quem está fazendo a limpeza vê faltou controle remoto, vê uma tomada vazando, alguma coisa, registra no próprio checklist da limpeza e isso avisa a manutenção. Isso na verdade é o que nós todos vivemos com o avanço da tecnologia. É tudo estar integrado, se comunicando. Se você vê o que é a facilidade de você quando compra uma passagem, a passagem chega no seu e-mail e automaticamente já está na sua agenda, né? É uma coisa padrão hoje, mas é uma integração de 3 softwares aí praticamente, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que companhia aérea. E o Google, que aí beleza. Se você tem o Gmail e o Google Calendar, tá na mesma dona ali, mas são 2 softwares diferentes. Mas essa é a ideia de você ter tudo integrado e ter essa facilidade de estar tudo na nuvem, de estar tudo em software, é isso. Isso é um dos grandes impulsionadores que a gente tem, né? É trabalhar e viver dentro de um ecossistema. A gente estava falando um pouquinho antes de você chegar, Gabriel, da importância da informação, né? A gente só falou sobre informação. Agora, nós temos que saber tratar também essas informações, porque senão é tudo, entre aspas, tempo perdido. É fácil de fazer essa interpretação dentro dos sistemas hoje? Começa com você, Maurício. Então... só coisa fácil aqui. Não, mas é apaixonante, é o que a gente faz, né? A gente adora isso. Eu costumo dizer, e eu acho que nas empresas que vão se transformando digitalmente, tem que haver alguns profissionais que consigam interpretar um pouco melhor isso e que sejam muito bons no core da empresa, no processo da empresa. Porque o benefício de você ter dado é você tomar ações baseadas em dados, em evidências, e não, eu acho, você sai do subjetivo para ir para o objetivo. Esse profissional precisa estar bem preparado, ele precisa saber fazer isso, né? Fora, acho que a gente, daqui a algum tempo, não muito longo, como a gente está alimentando, dado, a máquina aprende, né, o tal do machine learning, essas coisas, e vai conseguir predizer algumas coisas. Vai se antecipar ao resultado. Atenção que alguma coisa está errada aqui. Exatamente. Assim, o curso que eu fiz de Data Science, há uns 4 anos atrás, o bootcamp final, o trabalho final, era predizer quanto tempo um paciente ficaria internado. Aí a gente se alimentou com o banco de dados do DataSUS e fez lá todas... Em função do laudo que o médico passou... Então, quando você recebe, tem o sexo, tem a idade, tem a doença, tem o que ele vai fazer muitas vezes. Ele projeta. Você joga isso e você parametriza, é um algoritmo, né? Isso, os cientistas de dados. E aí a gente fez lá o negócio. Você pega 100% dos dados, 80% você faz o algoritmo e ele aprende. Aí com os outros 20% que sobrou, você testa. Então você põe um outro paciente que não estava lá e ele fala, vai ficar tanto tempo. E assim, num curso de 3 meses, o acerto que a gente tinha era de 80%, 85%. Ou seja, para que serve isso? Imagina um SUS conseguir dimensionar, diminuir fila, ter o equipamento, ter o insumo, porque o que atrasa muito, o que emperra algumas instituições, é não ter o equipamento para fazer um determinado exame para habilitar para a cirurgia.
Se eu não tenho aquilo, eu não vou te internar. E esses algoritmos conseguem ajudar nesse sentido. Muito legal. Então, eu acho que complementando um pouco, né, mas já foi uma grande aula de dados aqui. Não me atrevo a falar nada diferente, mas eu acho que hoje a gente tem uma dificuldade sim, porque esse profissional, esse gestor, esse empresário, há pouco tempo estava acostumado a ficar catando pilha de papel e entender o que estava lá. Então, de fato, ele não tem o costume, né, a prática de analisar dados. Aí é nosso desafio de fazer dashboards cada vez mais práticos e fáceis, né, para a pessoa ler isso. Né? Mas a gente também, além de construir isso, de ter um time de dados para construir esses dashboards, a gente também busca dar essas dicas. Hoje, ainda não com a inteligência artificial, com a parte mais da equipe mesmo ajudando nisso, um gestor de sucesso do cliente, ajudando ele a ler melhor esses relatórios, identificar a previsibilidade de tudo isso. Mas, no futuro próximo, com certeza, a inteligência artificial, como já está hoje em muitas coisas, né? Eu acho que foi exponencial o que o ChatGPT fez do final do ano passado para cá. Então, imagina só isso aplicado a todas as tecnologias de dados logo. Né? Então, eu vejo a tomada de decisão sendo não somente mais inteligente, mas muito mais rápida. Né? E o trabalho de um gerente operacional, por exemplo, hoje em dia, ser reduzido, tipo assim, drasticamente, porque ele só vai ter que realmente confirmar a decisão que a máquina está tomando por ele, porque ela vai ter os dados. Não vai ter mais aquela questão do achismo, né? Ele vai saber preditividade, vai saber se o funcionário está... Por exemplo, né? Vamos falar de mesa operacional. É isso que eu ia perguntar, para a gente poder ir seguindo aqui, o pessoal já está sinalizando ali. Mas, quer dizer, qual o tamanho de uma mesa para você poder olhar todas essas informações? Né? Como é que... porque tem alguém que está olhando ali, né? Eu acho que é esse ponto. Dependendo do que o sistema alerta, essa mesa operacional ela vai ser mais produtiva. Né? Então, hoje, se você precisa de 4 pessoas numa mesa operacional com um bocado de TV, quanto mais robusto for os sistemas que você tem ali, menos TVs e menos profissionais. Essa é a minha visão. Exato. Também. Quanto mais regrinha você coloca, vamos supor que seja um SLA... Para resumir, você pergunta o que é que você precisa saber, o que você está buscando. Exceção não. A gente vai naquilo que ele precisa saber. Você não tem que ficar olhando o que está dando certo. Você não tem que ficar perdendo tempo com isso. Se olhar para um painel de voos lá e você não tem ação para... Então a gente alerta, faz notificação e tudo e torna a gestão bem direcionada, né? Muito legal. Eu ia falar sobre os benefícios, mas aqui eu listei, né, pelo que vocês já falaram, né? Nós temos segurança, nós temos transparência, nós temos controle, nós temos recurso, produtividade, integração, redução de custo, inclusão digital. Assim, isso que a gente... Retenção de cliente aí. Retenção de cliente. Porque é uma coisa que... uma coisa que o mercado sofre muito, o mercado de prestação de serviço. O cliente acompanha efetivamente o que está acontecendo. Exato. Você consegue garantir para ele que seu serviço está sendo bem prestado. E aí, consequentemente, você consegue reter ele mais. Hoje, as empresas estão muito preocupadas em vender, mas o balde está furado. Ele fica ali querendo botar um bocado de cliente para dentro e o cliente está saindo porque ele não está entregando direito. A nossa ferramenta ajuda nesse ponto. Assim, complementando, assim como hoje praticamente nenhuma empresa vive sem um ERP, vive sem um Office, a de Facilities especialmente não viverá sem a gente. Exato. Não tem como fazer a gestão sem o digital. E pelo que vocês também relataram, né, a facilidade da implantação de um projeto, de um sistema, que pode ser por etapas, né, como vocês falaram, e isso tudo cada vez mais enraizando dentro das empresas, né? Porque quanto mais você tem informações sobre tratar, mais resultado você vai ficar no sangue. Ele falou do exemplo do RP agora, mas é bom deixar claro, a implantação de um software como o nosso comparado a um RP nem se compara, na verdade. Um RP você vai passar 6 meses, 1 ano para implantar, nosso software tem 30 dias, você já vai ter resultado para mostrar para o teu cliente, tipo assim, tudo funcionando ali, né? Já tem. Não, exato. Na primeira, o nosso período de implantação de empresa pequena, por exemplo, é de 7 a 10 dias com os dados gerando lá bonito. Isso assim, se o cara só parasse e fizesse só isso, porque ele nunca faz só isso, né? Mas se ele fizesse só isso, era no mesmo dia. Mas, ou seja, aquilo que a gente falou lá no começo do papo, né? É curto prazo, é muito rápido o benefício que você começa a perceber. E aí é planejamento, registro de atividade, verificação, controle, monitoramento, melhoria, comunicação. O profissional que faz a gestão também, acho que vale só uma pinceladinha. Ele tem que estar preparado também para entender, interpretar e colaborar com a equipe, porque
ele vai passar a ter sinalizadores que ele não tinha. E se ele usar só para punir, ele vai dar tiro no pé. Porque, então, é uma visão muito importante que a gente sempre, nas abordagens, inclusive comerciais, a gente fala, a gente ajuda, a gente faz umas dinâmicas. Quando está muito difícil, a gente propõe e faz umas dinâmicas de grupo para que eles entendam o papel deles, entendam os benefícios, porque a gente não faz a atividade, né? Mas como a gente evidencia a atividade, se ele fizer bem, vai ser muito bom para ele. Se ele fizer mal, ele sabe que está fazendo mal. Então, esse ponto é super importante. E o gestor tem que estar capacitado a orientar, a ajudar, a auxiliar para que a coisa ande. Porque ele passa a ter uma informação objetiva. É bem bacana. Ótimo ponto, Para a gente poder finalizar aqui, falando de perspectivas, né, do futuro do software para facilities. Nós estamos eu sei que falar de software é uma coisa, né? Mas nós estamos em que ponto hoje no Brasil a nível de sistemas que nos ajudem a gerenciar a área de facilities? Do ponto de vista de vocês. Nós estamos iniciando, estamos num processo já um pouco mais maduro, tem muito para evoluir. Pelo que vocês falaram, acho que tem bastante coisa para evoluir ainda no sistema de utilização, né? Porque a tecnologia já tem. Eu acho que tem muito a evoluir, obviamente, mas o que aconteceu ali de 2020 para cá foi exponencial, assim, tanto na abertura dos usuários e dos gestores, como também, consequentemente, no investimento em tecnologia. A distância, né, que a gente tinha que fazer isso. Exato. Então, assim, eu lembro muito no começo ali da pandemia em 2020, quando a gente estava falando de gestão remota, teve a ideia de pegar o checklist e empoderar o post para fazer isso. E aí, muitos diretores, eu tenho até essas entrevistas gravadas até hoje, muitos dos diretores dos nossos clientes falaram, cara, isso não vai dar certo. Não vou fazer isso não. Daqui a 3 meses a gente tá de volta no máximo, a gente vai colocar isso. Deu 3 meses, estava todos eles batendo na nossa porta. Cara, a gente precisa fazer aquilo que você falou lá. Vamos fazer. E aí, beleza, de lá para cá já foram mais de 3 anos. Os profissionais, quando eles começam a usar, eles começam a ver os benefícios, eles começam a pedir mais, eles começam a querer mais, eles começam a investir mais. Então, o tanto de empresa que tem soluções, né, com a mesma intenção da nossa hoje, que surgiram nos últimos 3 anos, também é impressionante. Então, eu acho que a gente está no momento, ainda é o começo da curva, mas já teve uma grande curva, essa é a minha opinião. Não, eu também sou dessa opinião. Acho que 2017, 2018, pelo menos a minha empresa começou, a gente começou muito na hotelaria tradicional. Em termos de tecnologia, não mudou tanto, mas da utilização, sim. Porque quando começa a utilizar é que começa a melhorar, as coisas começam a acontecer. E de futuro para facilities, eu acho que a grande mudança é na sensorização mesmo de máquina, equipamento, robô, drone, câmeras, que são capazes agora de saber se você está passando, se não está, medir sua temperatura, enfim. E isso tudo vai gerar dado, e aí o profissional analista de dados vai cada vez ser mais importante nas instituições, especialmente nas grandes. Eu acho que isso quanto à tecnologia, eu acho que é muito desse ponto, né? Robótica, higiene, robótica e sensores é muito. Mas falando um pouco do software, que é do nosso lado aqui, né? Eu acho que é um ponto do que o Maurício falou também, de que toda empresa, toda operação vai ter que utilizar software. Vai ser o padrão. Igual o papel era o padrão, ainda na grande parte da operação, né? Porque se você for imaginar quantos postos de serviço de limpeza você tem no Brasil e quantos desses postos realmente utilizam algum aplicativo como o nosso, ainda é muito pouco. O que eu quis dizer, e complementando, quem coleta a informação para os nossos serviços hoje, principalmente, é o humano e usando um smartphone. Sim. Essa coleta vai aumentar muito pelos sensores. Por isso que eu citei a IoT, essas coisas, as câmeras. Mas no final vai tudo para o mesmo balaio. Sim. Que junta com o que eles com o que coletam, e a coisa vai ficar cada vez mais. Não é complexa, porque o próprio software vai ajudar nas interpretações, mas é um volume de dados muito maior, né? E aí é o papel do gestor, né, de saber
tomar a ação correta, né? Não penalizar. Eu gostei disso, eu acho que isso é legal. Não penalizar, você fez errado, não, vou mudar, vou treinar mais, eu vou fazer investimento. Diminuir o turnover dessas áreas que é muito grande, né? Nossa, verdade. Se você consegue colocar os benefícios, né, eles entenderem, pelo menos os nossos cases são fantásticos. O gestor, igual você falou, gravou, eu não tenho gravado infelizmente, mas assim, nossa, eu não vou conseguir colocar isso para um auxiliar de limpeza. Isso é loucura, né? Como é que ele vai mexer? Bora tentar, bora. Aí os depoimentos, nossa, estão pensando na minha área. Fazia muito tempo que eu não vi uma coisa nova. Pô, que legal. Então eles se sentem incluídos, veem que o que eles fazem está sendo valorizado. E a gente tem que conseguir fazer isso, porque senão eles pensam, pô, tô sendo monitorado agora, tô no Big Brother do trabalho. E não é isso. Então é muito como você passa isso, né? Poxa, tô potencializando o seu trabalho, você agora vai poder mostrar que você faz um serviço de qualidade, você agora vai poder não vai ter que ficar lembrando de cabeça o que tem que fazer em cada local, não, o aplicativo vai te mostrar isso. Então você exato, você tá potencializando isso. Eu acho que isso é um grande ponto. A gente também viu isso. No começo, lá em 2016, 2017, quando a gente começou, todo mundo falava isso, o funcionário da ponta não vai utilizar. E, na verdade, muitos deles gostam, né? Quem executa o trabalho direito, principalmente, né? Gosta porque está investindo ali, como você falou, está olhando para isso, o cara se sente parte do processo, eles podem contribuir, fazer uma solicitação, registrar um relatório, registrar um evento e não só ficar assinando um papel ou batendo um bastão, como era o caso dos vigilantes. Exato. Muito legal. Infelizmente, nós estamos chegando no final aqui do nosso bate-papo. E eu vou pedir pro Maurício aí as suas considerações finais, Maurício. Bom, mais uma vez agradeço, foi muito bacana de novo. Agradeço o convite, Gabriel, papo muito legal. É bacana ter sinergia, né? Ver que tem mais gente fazendo o que você faz, ver as empresas se transformando, a gente pregando coisa boa, né? A máxima de a tecnologia está para ajudar, né? Não está para tomar seu lugar e nem nada. Até porque é isso, né? Conseguir com que o humano faça coisas nobres que a tecnologia não consegue. Enfim, muito bacana. Obrigado de novo. Obrigado a Abralimp pelo convite. Obrigado por você ter vindo, Maurício. Gabriel, suas considerações. Bom, quero agradecer também, né, Néstor, e o convite da Abralimp também. Maurício, ótimo papo, um prazer enorme conhecer você. E assim, eu acho que muito do que a gente falou aqui hoje, né, nesse papo todo, a gente não só falou de tecnologia, né, a gente falou de gestão, né, falou de cultura, falamos de processo. Então isso é só uma prova de que a transformação digital ela vai muito além da tecnologia. E um grande pilar da transformação digital, que eu acho essencial, é isso aqui que a gente está fazendo, é educando, é educação. Então, se eu posso deixar também um conteúdo, a gente lá na Fine também tem um podcast junto com o pessoal da Escola Bootcamp. Na verdade, a Escola Bootcamp tem vários podcasts no YouTube deles, todos sobre educação, e o nosso especificamente fala sobre a transformação digital na terceirização, né? Que é o Transformando a Terceirização, que eu acredito muito nisso. A educação é o principal pilar para fazer essa transformação e fazer o nosso mercado mais forte e melhor a cada ano. Sem dúvida. Bom, em nome do Ricardo, presidente da Abralimp, eu agradeço aí a presença do Maurício Nunes e do Gabriel Ranier aqui no nosso IGCast. E falando sobre educação, convido vocês a entrar no site da Uniabralimp, www.uniabralimp.org.br. Lá tem uma grade de cursos bastante legal. Acompanhe nossos episódios do IGCast nas principais plataformas digitais. Eu fico por aqui, agradeço a vocês dois mais uma vez. Olha... não sei vocês, mas eu faria a parte 2, parte 3, parte 4, porque a informação que não falta. Por favor. Até a próxima, pessoal. Obrigado.